Eu sempre costumo sonhar, inclusive eu sonhei hoje com o lugar que eu moro, só que ele está meio um pouco diferente, né? Ou seja, está no estado de sonho. E aí começa a ter algum tipo de invasão, ou uma invasão que se assemelha a ser uma invasão extraterrestre. Só que também tem muito a ver com tecnologia humana também, não parece ser muito diferente da tecnologia humana. E esse sonho que eu tive dessa vez foi como se abrissem portais e esses portais saíssem como de caixas que caíam com paraquedas até o chão, e era uma gigantesca também. E dessas caixas saíam robôs, tipo veículos enormes, que pareciam veículos de guerra. E depois eles se transformavam em robôs gigantes. Aí eles começavam a destruir o ambiente, sabe? Eu acho que isso tem a ver com essas realidades que a mente constrói, e elas vão se coagulando, se cristalizando, se transformando em memórias. As memórias, elas são reais. Elas não são só imagens metafísicas, abstratas, etéreas. Elas se tornam reais. Elas se coagulam em matéria sólida. Só que isso ocorre em dimensões muito pequenas. Devido à distorção do tempo e espaço, é possível sim que existam universos dentro de nós. Isso fisicamente, tá? Conforme você vai diminuindo a dimensão, e aí você vai distorcendo o tempo e espaço, então você vai encontrando um espaço infinito ali dentro. E nesse espaço infinito você pode ter tudo ali. E o que acontece? Esse espaço infinito é como um buraco negro, como buracos negros, sabe? Como se o próprio corpo tivesse pequenos buracos negros. E esses buracos negros, eles vão sugando a nossa energia vital, dentro deles eles vão construindo esses universos que eu estou te falando, que são o quê? São os nossos apegos, saca? Nossas obsessões. São como fantasmas, desejos que sugam nossa energia e vão se utilizando dessa nossa energia para construir, para realizá-los de forma material em universos paralelos, em realidades paralelas. É por isso que a gente tem acesso a essas realidades quando a gente sonha. Sim, porque o processo de construção, ele é feito pelo pensamento, né? Pelo vórtice, pelo emprego da energia, pela manifestação da energia. Então é o desejo em si que, por magnetismo, acaba atraindo a energia para construir, para realizar, para manifestar, entende? Então ele começa a construir o universo do zero. Ele faz um Big Bang, um mini Big Bang dentro de você, tá? E aí ele começa a realizar. Por quê? Porque você não tem mais acesso à realidade comum. Realidade comum, que é a realidade entre todos nós, sabe? Então ele vai se individualizar dentro de você e vai fazer um pequeno Big Bang. Vai começar a aplicar energia nesse pequeno Big Bang. Esse pequeno Big Bang é o Tsing que a Kabbalah fala. E ele vai começar a criar, então, um universo. Só para realizar aquele seu desejo. Entende? É um sonho em construção. E aí você tem acesso a esse sonho quando você dorme. Quando você dorme, você tem acesso a esse sonho, você pode modificá-lo. Porque você está experienciando ele no tempo real, sabe? É interessante isso. E essa energia que está sendo empregada, é ela que está construindo as nossas ideias. Ou seja, as nossas memórias. Elas estão construindo nossas memórias. É impressionante. Construindo nossas memórias em tempo real. E ao mesmo tempo a gente tem a capacidade de mergulhar dentro desses universos paralelos e conseguir experienciar em tempo real cada um deles e conseguir modificá-los com base nas nossas movimentações,
com base nas nossas encarnações dentro desses universos, sabe? Então agora que eu estou entrando na frequência do cogumelo, isso está começando a informação está começando a fazer mais sentido, sabe? Ou seja, está começando a fluir de uma forma mais harmônica. Ou seja, está possibilitando que eu consiga ter uma percepção de todas essas múltiplas dimensões interagindo entre si. E elas são todas reais. E é por isso que a gente está sempre tão cansado aqui no mundo físico, no Malkuth, devido ao grande emprego de energia nessas múltiplas dimensões, nesses múltiplos universos. Ou seja, nós nos multiplicamos demais, nos fragmentamos demais e aplicamos muita energia em muitas possibilidades. E muitas dessas possibilidades estão em contradição. Percebe? Para que haja harmonia, é preciso que haja uma unificação entre elas. É preciso que haja algo em comum entre elas. É preciso que todos os desejos sejam unificados em um único sentido. Conceitos interessantes a se analisar. Mágicas. Flexão do verbo magicar, pouco comum. Pensar sem parar, ininterruptamente. Deixar o pensamento fluir. Devanear. Mágico. Devanear ou imaginar. Devagar com o pensamento. Magico um casamento com ele, por exemplo. Magicaria. Do verbo magicar, refere-se à ação que ocorreria, mas não ocorreu. De pensar insistentemente ou cismar em algo a partir de uma idealização. Magicar. Imaginar. Exemplo, ficaram a magicar coisas sobre mim. Interessante que o conceito de mágica se refere à imaginação, se refere ao plano da idealização. Então, quando nós estamos fazendo mágica, na verdade nós estamos pensando ininterruptamente, ou seja, estamos concentrando nossos pensamentos em algo. E isso pode acontecer de forma aleatória ou não, de forma inconsciente ou não, porque nós podemos ser atraídos por meio de obsessões a determinados pensamentos que nos fazem persistir na sua imagem, ou seja, continuar alimentando a sua idealização. E outras vezes nós o fazemos de forma proposital, fazemos de forma consciente. Por exemplo, quando estamos estudando algo. Ao estudar algo, nós estamos persistindo na imagem mental deste algo. Nós estamos construindo esta imagem através da imaginação. Então, por meio da imaginação, nós estamos direcionando nossos pensamentos à idealização de determinada forma. Esta forma, por sua vez, se transforma no conhecimento em si. Se transforma em um pensamento, e pensamentos, por sua vez, levam a emoções e ações. Porque nós temos também aí dois opostos, né? Nós temos a emoção e o movimento. E ambos são opostos de uma mesma coisa. Porque quando falamos de emoção, motion de movimento, estamos falando de uma energia potencial que alimenta o movimento, ou seja, é o próprio movimento em potencial.
Já a ação é o movimento em si, em manifestação. Então, quando estamos idealizando, nós estamos abrindo um vácuo aí entre o sentimento e o movimento, né? Entre as emoções e a ação. E dentro deste espaço, nós estamos racionando. Ou seja, nós estamos controlando o fluxo entre a potência e a ação, ou seja, a potência de agir e a ação daquela potência. Então, por meio da imaginação, a mágica faz o quê? A mágica concentra o pensamento, dá forma ao pensamento, e o pensamento em si mesmo tem como substância as emoções. O que são emoções? Emoções são forças provenientes do sentimento. São as expressões do sentimento. São as emanações do sentimento, os fenômenos do sentimento. O sentimento em si, ele não é sensorial, não é perceptível pelos sentidos. No entanto, ele nos proporciona sensações. Estas sensações que, por sua vez, ao serem racionalizadas, delimitadas, vão se transformar, então, em impressões sensoriais. E isso tudo está ligado ao conceito mágico, de mágica, de magicar, magicaria, ou seja, quando a mente faz o processo de racionalização do sentimento, através da percepção das emoções, e constrói em si o conceito, ou seja, desenvolve conhecimento, está praticando magicaria, está construindo uma realidade mágica. Ou seja, está movendo conscientemente, conduzindo conscientemente, tanto as emoções quanto as ações, por meio do pensamento. E é disso que se trata a liberdade, a capacidade de racionalizar os sentimentos e levá-los à ação de forma consciente. Conseguir ultrapassar este efeito automatizado do inconsciente, trazendo então ele para a consciência. Então, ao invés de me tornar um joguete do destino, um simples efeito da realidade, eu me torno um mago, ou seja, um mágico, capaz de transformar a realidade sensorial à minha volta. Porque a mesma é uma relativização do absoluto. Logo, eu consigo então moldá-la de forma consciente, através de minhas emoções e ações.